lá, começamos a nossa aula, a parte introdutória para a gravação, desculpa aí, vamos lá. Direito Penal 2, Crédito 3, aula 2, penas restritivas de direito em espécie. Gravando? Vamos lá, atenção, gravando, vamos lá. Pessoal, a nossa primeira PID que nós vamos estudar é uma PID que é pouco conhecida, mas tem uma certa efetividade. É a pena restritiva de direito do tipo prestação pecuniária. Prestação pecuniária. A prestação pecuniária consiste na determinação de pagamento de valor. Então, pagamento de valor não inferior a 1, nem superior a 360 salários mínimos. Então, pode ter essa variação de 1 até 360 salários mínimos. Esse valor determinado na sentença penal como substituição à pena privativa de liberdade vai ser destinado à vítima, seus dependentes ou entidades com fins sociais. Dependentes ou entidades com fins sociais. Então, a destinação vítima, seus dependentes ou entidades com fins sociais. Certo. A prestação pecuniária consiste em pagamento de valor que pode ter um valor de no mínimo um salário mínimo e no máximo 360 salários mínimos. E a destinação desse valor vai ser para a vítima, seus dependentes ou entidades com fins sociais. A sua natureza é uma natureza indenizatória. Natureza indenizatória, alcançando, portanto, os danos morais e materiais. Materiais e morais. Alcançando os danos materiais e morais. Nós temos alcance dos danos materiais e morais. Entidade com fins sociais, ela precisa ser necessariamente um título de filantropia ou apenas a constituição A finalidade dela, apenas a finalidade. Então, pode ser creche, escola, orfanato, sendo a finalidade, tendo fins sociais, não importa. Ela pode receber essa prestação pecuniária. Agora, como regra, só vamos destinar essa prestação pecuniária, esse pagamento, a entidades com fins sociais no caso de crimes sem vítima ou sem dependentes específicos. Por exemplo, crimes praticados contra a coletividade como um todo, bens jurídicos coletivos e difusos. Então, nesse caso, como não existe uma vítima específica, nós não destinamos a vítima nem aos seus dependentes, mas destinamos a entidades com fins sociais. Tá? Qualquer crime possa ser substituído a PPL por PID. Nós poderíamos colocar como exemplo um crime de dano patrimonial. Uma pessoa destrói o veículo da outra pessoa dolosamente, joga pedra no veículo e acaba causando dano. Esse crime é um crime do artigo 63, que é o crime de dano. Uma vez iniciada a ação penal, quando é condenado, o juiz aplica a PPL e substitui por uma pena restritiva de direito e acaba escolhendo essa. A pena privativa de liberdade é substituída pelo pagamento de um valor de 1 até 360 salários mínimos, correspondente aos danos materiais ou danos morais causados à vítima. Mas ele não destruiu o veículo alheio, ele não teria que pagar, ele ainda mais o prejuízo que ele está. Sim. E ainda, depois disso, ainda tem essa pena. Sim. Efeito da condenação e ao mesmo tempo a prestação pecuniária. Agora, uma questão aqui. A pessoa, quando é condenada, só pela condenação, na nossa próxima aula a gente vai tratar disso, nasce o dever de indenizar a vítima.
Só que a PPL, além desse dever de indenizar a vítima, que é um efeito da condenação, o juiz pode ainda aumentar esse valor de indenização com a prestação pecuniária. Ele pega a pena privativa de liberdade e substitui pela prestação pecuniária e serve como pagamento de valor de 1 até 360 salários mínimos. Agora, pode acontecer uma situação em que a vítima ingresse direto com ação indenizatória na esfera civil. A pessoa recebe aqui a indenização e ainda entra com a ação lá na esfera civil. Se forem os mesmos beneficiários nas duas esferas, na esfera civil e na esfera criminal, o valor recebido na esfera criminal servirá para deduzir do valor que ela vai receber na esfera civil. Exemplo, a prestação pecuniária aqui foi um total de R$5.000. Só que a vítima ainda assim ingressou com uma ação indenizatória na esfera civil. E o juiz da esfera civil condenou o réu ao pagamento de R$10.000. Quanto ela vai receber na esfera civil? Na sentença da vara criminal, o juiz não pode determinar que tem que ressarcir os dados materiais, não? Sim, é exatamente isso aqui. Sim, mas se ele já foi penalizado lá, por que ele está na vara civil? Se a vítima entender que ela precisa do complemento, que o valor não foi suficiente, sim. Se ela entender que o juiz só trouxe a indenização por danos materiais, mas não arbitrou o valor referente aos danos morais, são situações. Agora, se ela requerer a totalidade na vara civil, o valor que ela já recebeu na esfera criminal já vai servir como pagamento, ou seja, vai ser deduzido. Ele pode como dedução fazer uma contraposição. Isso, exatamente. Bom, o Código Penal abre espaço para a criação de algumas penas que não estão previstas em lei. Para muitos autores, isso fere o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade estrita, porque essas penas não estão previstas em lei. Tá? O legislador informa o seguinte: a pena de prestação pecuniária poderá ainda ser substituída por prestação de outra natureza. O que é prestação de outra natureza? Nós não sabemos. Então o juiz acaba decidindo em cada caso. O que é mais comum? Prestação de um trabalho específico ou pagamento de cesta básica? Você já ouviu falar na pena de cesta básica? Pagamento de cesta básica? Ela não existe na lei. Não existe na lei. Não. É uma alternativa. É uma alternativa a essa prestação pecuniária. Fins sociais. Entra como alternativa à prestação pecuniária. E aí o juiz exigiu para que ela apresentasse alguns argumentos. E foi exigido dela, o título de autoria. Não é necessário, não é necessário. Agora o juiz, por cautela, para evitar algum desvio, alguma perda de finalidade dessa pena, ele pode exigir documentos que não estão previstos em lei, porque a lei não informa que o juiz deve exigi-los. Mas por uma questão de cautela, o juiz pode exigir. Que apresente. Se a entidade quer ser beneficiada, ele pode determinar que a pessoa junte, pessoa jurídica no caso, junte algum documento comprobatório, mas isso não é requisito. Isso não é requisito. Tá? Então, o que acontece aqui? O juiz aplica a PPL, verifica se estão presentes os requisitos e substitui essa PPL pela prestação pecuniária. Só que aí ele verifica a situação concreta e percebe que é possível substituir essa prestação pecuniária por prestação de outra natureza. Um exemplo: quem causou o dano ao veículo da vítima foi um pedreiro. E aí, quando o juiz foi verificar, ele não tinha valor nenhum para pagar. Então, para evitar o caso, para evitar que essa pessoa seja presa, o que o juiz faz? Tenta fazer um acordo com a vítima. Ele informa o juiz: eu estou construindo minha casa agora, o muro da minha casa. Ele ia pagar um pedreiro, então ele pode desenvolver a atividade de pedreiro lá. Então ele vai cumprir a pena dessa forma. É possível, sim, desde que os dois aceitem, vítima e também o autor do delito. Então ele pode cumprir essa pena, o juiz pode substituir por prestação de outra natureza, que pode ser cesta básica, pode ser a prestação de um serviço específico. Tudo isso pode servir de substituição à prestação pecuniária. Tá? Tranquilo? Agora, uma questão aqui que é interessante em relação a essa pena. A Lei Maria da Penha, no artigo 17, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, no artigo 17,
informa que é vedada a aplicação da pena de multa isolada, não tem relação nenhuma aqui, é só para informar a completude do dispositivo, e é proibida, será proibida a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária ou prestação de outra natureza. Para esse caso, isso é reclusão mesmo. Não pode aplicar outra alternativa, mas essa aqui não. Por qual razão? À noite, então, pode substituir por prestação por outra PRD? Pode, mas pela prestação pecuniária não. Isso porque antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos muitos casos que o homem agredia a mulher, ia para o juizado, chegava no juizado, o juiz aplicava uma prestação pecuniária. E aí a mulher, que normalmente dependia, inclusive financeiramente do marido, ela acabava pagando a própria pena. Que a partir do momento que ele pagava a prestação, ele tirava do próprio sustento do lar. Aí acabou a lei do legislador de forma acertada, proibindo a aplicação de uma PRD como essa. Pode aplicar outra PRD? Pode, mas a prestação pecuniária ou a multa isolada? Não, nenhuma das duas. Também para acabar com aquela ideia, bateu na mulher, paga uma multa, paga uma prestação pecuniária, está tudo resolvido. Então, para acabar com situações como essa, foi expressamente proibida a substituição da pena por uma multa isolada ou por uma prestação pecuniária. Sociais. Se a pessoa não paga, não cumpre a prestação pecuniária, aí volta convertida em pena privativa de liberdade. Diferente da multa. Diferente. A multa passa a ser dívida ativa da Fazenda Pública. A prestação pecuniária não. Se a pessoa descumpre a prestação pecuniária, ela é convertida em pena privativa de liberdade. Porque é uma PRD. O descumprimento de uma PRD gera sua aplicação. Beleza? Tranquilo? Dúvida em relação a essa pena? Boa noite, doutor. Indenizatória. Pronto. Indenizatória. Vamos lá. Próxima pena restritiva de direito. Alguma dúvida sobre a prestação pecuniária? Não? Vejam que a forma de calcular essa pena é bem diferente da pena de multa. Aqui não é o sistema de multas, aqui já é fixado de 1 até 360. No mínimo de 1, máximo 360 salários mínimos. A destinação também é diferente. A multa vai para o Fundo Penitenciário Nacional ou o Fundo Penitenciário Estadual e aqui vai para a vítima, seus dependentes ou entidades com fins sociais. Essa pena aí vai ser dosada de acordo com a classe social do agente, né? Aqui vai ser verificado principalmente o dano causado ao indivíduo, já que tem um caráter indenizatório. Baixo, vai aplicar sem salário mínimo no cara desse? Não. Seria mais coerente aplicar uma outra PRD, porque nós temos 5 espécies. Então o juiz pode aplicar uma outra que seja mais adequada. Que é um empresário, tudo bem, pode pagar esse salário mínimo por dia. É pouco. É, depende da situação. Vamos lá. Próxima pena, podemos passar aí a próxima. Limitação de finais de semana. Uma das penas menos efetivas também. Limitação de finais de semana. A limitação de final de semana vamos também, né, daqui a pouco. Tem de tudo aqui agora. Está acontecendo de tudo. As minhas que eu falei, você viu? A falha de ano inteiro. É verdade. Verdade, foi por isso. É uma semana toda, desde segunda-feira. Desde segunda da semana. Desde segunda da semana. Vamos lá. A limitação de finais de semana. A limitação de finais de semana consiste na determinação de condenado comparecer na casa do albergado ou estabelecimento similar,
nos dias de sábado e domingo. Sábado e domingo, por onde deve permanecer por 5 horas diárias. Então, o indivíduo vai ser encaminhado para a casa do albergado ou estabelecimento similar, permanecendo no sábado e no domingo 5 horas em cada dia, participando de cursos e palestras. Normalmente, esses cursos, essas palestras, são relativas ao crime que o indivíduo cometeu. Então, por exemplo, crimes relacionados às drogas, ele vai participar de cursos acerca dos efeitos da droga. Então, são cursos e palestras, ele vai participar no sábado e no domingo, por 5 horas em cada dia. Por quanto tempo? O mesmo tempo da PPL que deu origem. Se a pessoa foi apenada há 2 anos, durante 2 anos, ele vai ter que ficar indo nos finais de semana para a casa do albergado em estabelecimento similar. Sábado e domingo? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Não, sábado e domingo. 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. O juiz vai fixar no horário que não atrapalhe a jornada de trabalho. Então, o juiz sempre vai ter esse cuidado. Quando essa pena sair com o juiz da execução, ele vai informar o local de cumprimento de pena, vai informar ainda o horário e a data. E o local que recebe o indivíduo vai passar relatórios, vai encaminhar relatórios periódicos ao juiz, a fim de informar se a pessoa cumpriu ou não essa pena. Então é necessário aqui a emissão de relatórios periódicos, a fim de informar se a pessoa está cumprindo de fato essa pena ou não. Ou o responsável pelo caso do albergado ou pelo estabelecimento similar. O diretor do estabelecimento vai encaminhar relatórios periódicos, normalmente são mensais, para o juiz da execução, informando se a pessoa está comparecendo ou não. Não. No Brasil inteiro nós temos cerca de 31 casas. Nós temos cerca de 30 casas do albergado. 31. Salvador tem. São pouquíssimos no país inteiro. Diga. A conversão. Agora, essa conversão não é automática. O juiz marca a audiência de justificação para saber, a fim de saber por que a pessoa não compareceu. E aí, logo em seguida, se ele não apresentar o justo motivo, o juiz determina a conversão em PPL. Ele volta para cumprir a PPL. Essa pena é uma pena bem simples, mas sem maior efetividade, porque nós não temos casas do albergado ou estabelecimentos similares num número suficiente no nosso país. Vejam, a casa do albergado é o estabelecimento penal para abrigar quem está em regime aberto também. A diferença é que no regime aberto ele fica não só nos finais de semana, ele vai ficar no período de folga, ou seja, período noturno. E aqui não, ele só fica no sábado e no domingo. Às 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, participando de cursos e palestras. Mas nós não temos. Para o Brasil inteiro, nós temos pouco mais de 30 casas do albergado. É insuficiente para atender todo o nosso país. E ainda mais com a população, o número de condenados a regime aberto, PPL em regime aberto, é de um pouco mais de 160 mil. Imagina aí, dividir 160 mil em 30 estabelecimentos. Não tem como. E ainda acrescentar quem tem limitação de final de semana. Se o juiz pode escolher a melhor pena, a pena que se adequa ao caso, com certeza ele vai escolher essa. Essa pena tem uma previsão legal, sabe, se nós construirmos estabelecimentos similares, mais casas do albergado, ela passa a funcionar com maior efetividade. Mas por hora ela não tem maior efetividade. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Próxima pena: perdimento de bens e valores. O perdimento de bens e valores consiste na determinação judicial da perda de determinado bem ou valor, inclusive papéis negociáveis, bem ou valor, vai sempre de natureza lícita, bens ou valores lícitos.
O indivíduo só pode perder aquilo que ele conseguiu de forma lícita. O que é lícito vai ser confiscado. Ele já vai perder de qualquer forma. Agora, com pena, ele só pode perder aquilo que é considerado um ilícito, bens ou valores lícitos. Uma vez sendo determinada a perda de bem ou valor, esses bens e esses valores serão destinados ao fundo penitenciário, ou fundo criado em lei específica. Um exemplo, nós temos o Fundo Nacional Antidrogas, que foi o Fundo Nacional criado para a prevenção e combate às drogas. Então pode ser destinado tanto ao fundo penitenciário quanto ao fundo criado em lei específica. A pena de multa não é destinada a lei específica. Não. A diferença aqui desse aqui para a pena de multa é que enquanto... Você deixar uma vaga aqui dentro? Não. Deixar o quê? Ah, não tem problema. É bom que a gente já dá umas pedaladas aqui. Aqui não tem lugar para guardar lá fora. E tá perigoso deixar ter carro trancado aí fora, porque já... Quanto mais, Um né? exemplo aí, Já não tem lugar para fora. Aqui tem corintiano. ele cuida do É perigoso, aqui tem corintiano. Um exemplo que você deu aí, específico. Fundo Nacional Antidrogas. Nacional Antidrogas. Então a diferença daqui para a pena de multa é que a pena de multa é destinada apenas para o fundo penitenciário. E aqui pode ser um fundo penitenciário ou um fundo criado em específico. Aí o cálculo dessa pena também vai ser diferenciado. Tá? Inicialmente nós temos o conceito, consiste na determinação judicial da perda de determinados bens ou valores, inclusive papéis negociáveis, sempre de caráter lícito, só podem ser perdidos bens e valores lícitos, cuja destinação será o fundo penitenciário ou outro fundo criado em lei específica. O valor a ser perdido não é determinado em seu mínimo, não existe patamar mínimo, mas existe um limite máximo. O limite máximo será referenciado, tomará como referência o que for maior, o valor do prejuízo ou o valor do proveito. O valor do prejuízo ou o valor do proveito. O que for maior dos dois vai servir como referência para fixar essa pena. Cuidado aqui, apenas como referência. Claro que a pessoa não vai utilizar o valor que ela teve como a prática do delito para cumprir essa pena. Isso aqui vai servir apenas como referência para o juiz chegar ao término, apenas como valor de referência. Um exemplo. Vamos trazer um exemplo concreto e a gente volta ali para fixar um pouco mais. Falei que chegou com uma bicicleta na sala. Uma bicicleta que custa em torno de... não sei. Chuta aí para ver se acerta. 10 mil? Ô, meu Deus. 10 mil? Só o selinho dela é 2.000. É? É Faço de trilha ideia. essa bike aí? É de quê? É de trilha. A de trilha? Não sei, eu não faço ideia. Alguém chutei? 7 mil reais. 7 mil? 10 mil. 10? 12.550. E 52 centavos. Eu dou mais. Dou mais. 12.500. Quanto aproximadamente? Olha só. Quanto aproximadamente? Bike de trilha tem uma boazinha assim, que é a partir de 5,5, 5,5, 5,60. 5 a 7 mil. Vamos lá, 7 mil. Deixa eu olhar o valor de 7 mil. Tem até de 45 quilos. Então, mas aí Tem de todo preço. Você fala, não fala isso para corintiano, não, senão vai querer comprar tudo de droga. Depende do preço. Quanto mais leve, mais caro. o corintiano só pede esse dinheiro lá, bicicleta para sair. É, corintiano é complicado. Cuidado com o corintiano. É, O corintiano? Mas vamos lá. ah não, um pouco de bicicleta, né? Corintiano. Então, uma vinculação direta, roubo de bicicleta corintiano, tudo em casa, né, Corinthians? Tudo em casa. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aí. O colega deixa a bicicleta em determinado local. Vamos? Deixa a bicicleta em determinado local. Uma pessoa entra e subtrai essa bicicleta. Comete um crime de furto. Qual o prejuízo que essa pessoa causou? Prejuízo de 7 mil reais. E se a pessoa for atleta e tiver uma competição para ele, aí já perde o dinheiro da competição, né?
Aí calculando o prejuízo como um todo, né? Mas imaginemos que esse prejuízo seja de R$7.000. Claro, essa pessoa pegou essa bicicleta e depois que ela subtraiu, ela vendeu a bicicleta. Ela tornou o produto imediato, o objeto imediato, e objeto imediato, ou seja, de proveito. Só que ela vendeu essa bicicleta por R$2.000. Proveito é isso aí. O prejuízo que ele causou foi 7 mil. É o valor que vai E o proveito daquilo que ele adquiriu com a prática de direito foi de R$2.000. Então, o valor máximo do perdimento de bens e valores, alcançando o patrimônio lícito do apenado, o valor máximo vai ser de R$7.000. Qual dos dois é maior aqui no caso? Prejuízo. Então, o valor de referência, só de referência, vai ser esse. Vamos analisar agora o patrimônio do indivíduo que subtraiu, que praticou o crime de furto. Ao analisar o patrimônio desse indivíduo, nós vamos perceber que ele conseguiu de forma lícita, patrimônio lícito, os seguintes bens. Ele possui uma motocicleta, uma moto, DVD, no valor de R$15.000, DVD, valor de R$15.000. TV de 20 polegadas. Vamos lá. Ele possui um outro veículo, no valor de R$50.000. Ele possui. Eu já vi há muito tempo atrás pessoas de família riquíssima de que um padrão social altíssimo, um carro na época, vamos supor, um Santana daquela época, o top, roubado, chegaram no apartamento da garagem, no apartamento do nosso Salvador, roubando a fita, velho. Isso também. Então, isso não é um patrimônio, não. O cara tá rico, mas ele é viciado em roubar. Vamos lá. Um veículo de R$50.000. Ele possuía depósito em conta corrente, no valor de R$30.000. Valor de R$30.000. Além disso, ele conseguiu comprar alguns bois, tinha gado, tinha gado. O valor aqui de R$1.500.000. Um pouquinho. Vamos lá. Esse patrimônio que ele possui, tudo isso é lícito. É patrimônio lícito, não é ilícito, é patrimônio lícito. Só que ainda assim, o infeliz praticou esse crime, causando prejuízo de 7 mil e teve um proveito de 2 mil. Diante dessa situação, o crime de furto tem a pena de 1 a 4 anos, um furto simples. E foi furto simples que ele praticou. O juiz aplicou uma pena de 2 anos de privação de liberdade. Todos os outros requisitos estavam presentes, então ele substituiu essa PPL por PRD. Como o juiz localizou todo esse patrimônio do indivíduo, ele achou mais interessante, ao invés de aplicar outra PRD qualquer, ele achou mais interessante determinar o perdimento de bem e valor. O juiz localizou tudo isso aqui e resolveu determinar o perdimento de bem ou mesmo de valor. Diante desse caso, o juiz foi calcular qual seria o valor dessa pena, quanto ele determinaria de perda, qual seria o valor máximo. Ele conseguiu localizar prejuízo de 7 mil, proveito de 2 mil. Logo, a pena máxima que ele pode aplicar, o perdimento máximo que ele pode aplicar é o valor de 7 mil. Ele pode determinar a perda de apenas 5 mil? Pode. Apenas de 2 mil? Pode. Apenas de 1.000? Pode. O valor mínimo não existe. O que existe é o patamar máximo. Qual vai ser o patamar máximo? O que for maior, ou o valor equivalente ao prejuízo, ou o valor de referência do proveito. Ele não vai pagar com esse valor, o valor do proveito nem do prejuízo. Ele vai pagar com o patrimônio lícito. Isso aqui vai servir apenas como uma referência do valor. Só o norte do juiz. Como você disse aí, o máximo que ele pode aplicar é 7 mil. Mas como esse brasileiro conseguiu de forma lícita, não poderia decretar a pena? Calma, que a gente vai lá. Pena vai alcançar patrimônio lícito. Qual vai ser a referência de valor? O que for maior dos dois.
ou pelo valor do prejuízo ou valor do proveito. Se fosse o contrário aqui, prejuízo 2.000, proveito 7, então o valor do proveito seria de referência, ficou maior, referência máxima. O juiz, nesse caso, resolveu determinar uma pena de R$5.000. Foi a pena que o juiz determinou. Ele determinou no patamar máximo? Não. Mas ele determinou entendendo que essa pena era coerente. Verificou os bens que o indivíduo tinha e determinou a perda de um desses bens. Bom, moto R$15.000, equivalente carro também não. Ele resolveu determinar perda de R$5.000 nessa conta bancária. Todo esse patrimônio que ele tinha era lícito, lembrando aqui. Ele perdeu então R$5.000 que ele tinha lícito. Em relação aos outros valores, o prejuízo que ele causou à vítima, ele já vai ser obrigado a indenizar. Ele vai ter que pagar os 7.000, mas a título de indenização. E o proveito que ele conseguiu, o proveito é algo lícito ou ilícito? Ilícito. Se é ilícito, vai ser confiscado. Confisco. Então, o proveito vai ser confiscado. O valor do prejuízo ele vai ter que indenizar. Mas isso aqui é feito pela condenação, isso não é pena. Falta ainda o pagamento da pena. Qual é o pagamento da pena? O perdimento de determinado bem ou valor. O perdimento do valor, o juiz determinou 5.000, desconta 5.000 de um desses bens. Mais próximo aqui a conta corrente, então tira 5.000 aqui. No total, ele pagou 5.000 de pena, descontado do patrimônio lícito, pagou o prejuízo causado à vítima, mais 7.000, e tudo aquilo que ele tinha como proveito foi confiscado. Esses 2.000, na verdade, esse valor nunca foi dele. Ele vai ter que agora devolver. Então, deu 5, 7, 14. Então, os 2.000 ele vai ainda sacar dessa conta dele? Não. Os 2.000 serão confiscados. Mas não está na conta. Tudo aquilo é lixo. Se ele deu fio, Ah, sim. Agora sim. O Código Penal garante que se o indivíduo já alienou o bem ilícito, ele pode pagar esse valor com bem lícito. Aí sim. aí Só no caso aí sai 2.000 na conta dele. Então, em regra, confisca o ilícito. Se não tiver mais com ilícito, Não, confisca o ilícito. Um pouco importa como ele vai fazer para pagar esse valor. De onde vai sair? Acabou o dinheiro, vem do gado. Sim, vem do gado. Conseguiu os dois. Antes não poderia, mas agora pode. confisca porque ele conseguiu o proveito daquele dinheiro, então o dinheiro espécie. Mas se ele não tiver que alcançar o Patrimônio lícito. Isso, até em regra é ilícito, depois do lixo. Olha o equivalente. Tá? Mas vamos. Sim, A questão é que aqui tem os 2.000 que não existe. Existe aquela questão também que sim. Dinheiro, verdade. depois o que for mais fácil Sim. ao comércio, no caso do carro. Exato. Depois aí vai a moto, depois o carro. Sim, exatamente. É nesse sentido. Correto. Não, o ilícito, imaginemos que o ilícito ele conseguiu o dinheiro e está guardado em casa. Aí vai ser confiscado isso. Isso. Não desconta de nada. Vou embora de bike hoje. É, corintiano, né? Fazer o quê? Né? Você não pode esperar algo diferente de um corintiano. Não pode. Não pode. Né? Vocês estudaram criminologia agora, né? Vocês estudaram Lombroso, né? Lombroso estudou corintiano, por isso que encontrou o perfil do criminoso. É o perfil do criminoso, um corintiano. Pessoal, vamos deixar claro aqui no nosso exemplo o seguinte. Ele subtraiu a bicicleta, vendeu, pegou esses R$2.000, imagina aí, R$2.000 ali, cédula, certinho, R$100, tudo ali, dobradinho, e tá ali na casa dele. Tá tudo na casa dele. Esse valor, esses R$2.000, esse bolinho de dinheiro aí, isso vai ser confiscado porque nunca foi dele. Isso é ilícito. Nunca foi dele. Ele pode utilizar esses R$2.000 para pagamento da pena de perdimento de bens e valores? Não, não pode. O que nós vamos utilizar para pagar a pena não é esse valor equivalente a R$2.000. Vai ser o valor ali da conta corrente, vai ser o gado, aquilo que ele conseguiu de forma lícita. Aquilo que é de forma lícita. Se tudo for ilícito, tudo vai ser confiscado. Não vai ter nada para pagar essa pena, porque tudo vai ser confiscado. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Abadia.
Na próxima aula nós vamos estudar os efeitos da condenação e a gente vai estudar só o confisco de forma mais específica. Com a Abadia aconteceu isso. A Abadia, depois que ele foi condenado, ficou comprovado que tudo que ele possuía, quer dizer, a maior parte do patrimônio que ele conseguiu, foi a partir da prática do crime de tráfico internacional, inclusive, né? Então, foi determinada a perda em favor da União de praticamente todo o patrimônio. Mas aquilo foi perda como pena? Não, foi o confisco. E aí depois foi a leilão. Até as cuecas de Abadia foram arrematadas em leilão. Até as cuecas. Imagina a pessoa aparecendo: hoje eu estou com a cueca de Abadia. As roupas de Abadia, inclusive as peças íntimas, eram roupas caríssimas. Mas quando a gente fala cueca, não são cuecas que já tinham sido utilizadas, que ele estava vestindo na hora, estava usando na hora. Ele tinha muita roupa, muita cueca, inclusive muitos que estavam ainda sem uso. Aí era um valor expressivo. Por favor. Aí já entra na execução lá na esfera civil. Na próxima aula a gente vai falar como funciona essa execução, porque é algo bem específico do efeito da condenação. Tá? Mas já vai para a execução lá na esfera civil. Tranquilo? Beleza aí? Pessoal, a Constituição Federal nos informa que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, permanecendo, no entanto, o dever de indenizar a vítima e o perdimento de bens e valores até o limite da herança. E aí vem a questão: quando a Constituição falou de perdimento de bens e valores, está falando dessa pena? Se está falando dessa pena, nós temos uma exceção ao princípio da intranscendência. Essa pena seria a única que, mesmo morrendo o agente, nós poderíamos alcançar o seu patrimônio. Só que a doutrina mais coerente tem falado o seguinte: o que pode alcançar o valor deixado a título de herança é o perdimento de bens e valores ilícitos. Os bens e valores ilícitos. Qual é o nome disso? Perdimento de bem e valor ilícito. Confisco. Então, se a Abadia tivesse morrido, não teria mais como pagar a pena de perda de bens e valores, se fosse o caso. Mas o confisco iria acontecer ainda assim. Tá? Porque o confisco é aquilo que decorre da prática da atividade ilícita. Nunca foi dele, vai ser apenas devolvida. Tá? Então, existe divergência se essa pena é a pena que pode alcançar o valor deixado a título de herança, sendo exceção, portanto, ao princípio da intranscendência, ou nenhuma pena passaria, seria o confisco que poderia alcançar o valor deixado a título de herança. O fruto do bem ilícito é considerado bem ilícito? É proveito, sim. Por exemplo, vendeu a substância, a droga, conseguiu R$100.000, comprou um veículo. Esse veículo é proveito do ilícito, é ilícito também. O carro foi roubado, mas ele trabalhou com aquele carro como motorista de táxi, que é uma profissão ilícita, é uma atividade lícita. Aquele dinheiro Confiscado também é proveito. É proveito. Esse Abadia, como eu expliquei para você, eu imagino que ele tinha lá alguém que dependia da renda dele, filhos, mulheres e tal. Todos os bens dele eram ilícitos. A União foi lá e passou a mão. E esse povo, essa mulher e esse filho que ficou na miséria, foi encostado que não presta, né? Ninguém mandou, né? Ninguém mandou. Existem algumas situações que o direito penal não quer nem ouvir o choro do faminto. O direito penal já entra de sola mesmo. Ele considera que viver em torno dele só autonomia, né? Com certeza. Perde tudo. Perdeu o Playboy. Já foi. Digo, Luiz. Agora, se você quiser investir, invista aí. Setor agropecuário, Mas você não tinha. que é mais difícil chegar. Mas você não tinha. Você não tinha empregados que trabalhavam para ele licitamente, e aí? Complicado, né? Aí já é um. Sim, os efeitos são. Um caso
Um caso de um advogado, agora tivemos um caso bem parecido, de Matheus, advogado que foi preso recentemente, né? Mas já aconteceu um caso idêntico a esse, sim, um caso idêntico a esse, idêntico mesmo, foi com um advogado ex-aluno da FAINOR, foi meu colega também, acho que os meus colegas não, né? Não foi a turma não, foi a minha turma da UESP, foi um colega específico, e eu, da minha turma da FAINOR, um colega também. Hã? Tem que ter cliente, né? Então, se criminoso é corintiano, vai sobreviver, pode escolher. Não, isso aí já é cliente, já é cliente. É verdade, é verdade, eu sei. Só os crimes mais pesados, as casas, tá? E o seguinte, esse advogado, esse colega de faculdade, em menos de 3 meses de advocacia, ele conseguiu aquilo que muitos advogados estão no mercado há 10 anos não tinham conseguido. Então, não, esse já foi outro, anterior a isso. Anterior. Esse foi já. E aí ele começou a fazer determinados investimentos. A primeira coisa que ele fez foi comprar um apartamento aqui na cidade de Vitória da Conquista. Ele não é de Vitória da Conquista, mas comprou um apartamento aqui em Conquista, e um apartamento luxo, apartamento top, cobertura do apartamento, do prédio, aparentemente fora dos padrões, né? E logo em seguida a gente já estava percebendo que ele já estava com um veículo também top. Aí todo mundo, pô, como é que o cara assim conseguiu de uma hora para outra? Só se foi uma causa milionária. E uma causa milionária todo mundo fica sabendo. Se surgir uma causa milionária, ganha publicidade, porque quem está lá no fórum já passa para uma pessoa, daqui a pouco já está no grupo do WhatsApp. Se sair uma causa milionária para alguém, já está no grupo. Antes mesmo da pessoa saber, o grupo já sabe. Mas ninguém tinha conhecimento de alguma causa, que ele estava atuando em alguma causa. E aí, ele começou a se separar também do pessoal. A gente mantém contato com o pessoal da faculdade, eu acho que isso é natural, perde com alguns. Mas ele, quando via todo mundo o pessoal da faculdade, ele não falava mais com ninguém. Ele passava e não falava com mais ninguém. O pessoal revoltado, como é que a pessoa está assim? Não falava, encontrava. Quando defendia, estava atuando do lado oposto. Inclusive, eu nunca atuei contra ele, mas o pessoal que já pegou causa sempre falava que ele atuava tentando humilhar mesmo a outra pessoa, né? Então acho que acabou o valor, o dinheiro acabou falando mais alto do que tudo, né? Apesar de já tinha uma tendência a isso. E aí depois de um tempo nós recebemos a notícia, né? Olha, teve a operação da Polícia Federal de Salvador, vindo de Salvador para a Vitória da Conquista, conseguiu prender um advogado conhecido. Aí falaram o nome do advogado. Eu falei, pô, como é que pode uma coisa dessa? Ele estava participando do esquema de roubo a banco, estava explodindo os caixas da região, só que ele não entrava diretamente na ação. O papel dele na associação criminosa era ir até a cidade de Salvador, que era mais difícil conseguir alcançá-los na cidade de Salvador. Toda associação criminosa ia para Salvador e lá ele negociava a lavagem de capitais. Ele entrava na parte de lavagem de capitais. Então ele acabava dando recibo de honorários advocatícios, criando inclusive notas frias e fazendo outros serviços também tão sujos, transformando o valor ilícito em valor lícito, que é a lavagem de capitais. E aí quando ele estava voltando de Salvador, uma mala com 20% que ele recebeu do valor, então não foi pouco, foi muito mesmo, a Polícia Federal parou, né, conseguiu fazer a apreensão do valor, todas essas questões, e aí a polícia conseguiu descobrir pela interceptação telefônica, que foi realizada durante alguns meses. Interceptação telefônica conseguiu chegar ao advogado e à associação criminosa. O primeiro que foi preso foi o advogado. E aí, pelo que eu conheço do advogado, e eu falo isso pelas consequências da prisão, a primeira coisa que ele deve ter falado foi algo do tipo: você sabe com quem você está falando? Eu sou advogado, algo do tipo, porque ele ficou alguns dias sem escutar direito. Então, possivelmente,
né? Ele deve ter falado algo como isso. Possivelmente pela pessoa era... Sem querer, Hã? sem querer, bateu. Na verdade, ele foi cair, a pessoa colocou a mão para segurar. E o ouvido da meioca, velho. É verdade. No máximo fica um pouquinho vermelhinho, mas hoje não fica. E aí, sendo comprovado, o processo ainda está tramitando, mas sendo comprovado a ilicitude de todos esses bens, tudo isso vai ter que ser confiscado. Ele vai perder tudo isso em favor da União, porque o que ele recebia, ele comprava imóvel, comprava veículo, imagino eu, né? Que ainda não terminou o processo, então não tem como comprovar. Não? Responde em liberdade. É impressionante. É regra. O cara ganha o benefício, não tem paciência, ele começa a investir, comprar, e aquilo que chama a atenção da. O caso Suzane von Stock, só descobriram, na verdade, a investigação foi mais rápida por conta disso. Porque o namorado de Suzane von Stock era pobre. Só que uma semana depois que aconteceu o crime na casa do casal, ele já estava com uma moto caríssima. Aí quando perceberam isso, falaram, como é que um cara que é pobre, não tem condições de comprar um veículo como esse, já aparece com isso. Aí começaram a investigar, rapidinho chegaram por conta disso. Não, porque ela já me fez sofrer demais, né? Me trocou esse Sandrão, né? Ela me trocou e tal. Suzane von Stock agora, né, se entregou aos braços de Sandrão. Aos braços de Sandrão. O pessoal, eu recebi várias mensagens, o pessoal mandando, Torinho, tá passando um fantástico, Torinho, você viu Suzane von Stock? Mandaram a foto de Sandrão pra mim, eu falei, pô, matar os pais ainda mais pisar no coração, isso já é demais, né? Isso aí é demais. Agora, a moça explicou lá que ela fez Sim, eu vi isso. Ela é muito inteligente. Suzane von Stock, muito inteligente. Uma das mais perigosas também. Foi? Suzane von Stock, ela tem. Desapaixonei. Não quero mais. Por mim ela fica presa agora por essa vida. Não quero mais saber disso. Vamos lá. Lembra? Eu recebi várias mensagens. Toda vez que alguém sabe de alguma coisa sobre o Stock, imediatamente eu já recebo uma mensagem. O pessoal já faz. Já fala, lembrei de você. Sim. No caso do advogado, mesmo o dia que ele ganhou isso, eu acho que se mistura aí, não? A dificuldade de separar vai ser grande. A dificuldade de separar para comprovar em qual momento se encerra o patrimônio ilícito e começa o patrimônio ilícito ou o contrário. É muito complicado, muito complicado. Mas para confiscar tem que ter a certeza da ilicitude. Se não tiver a certeza, não pode confiscar. Os bens podem ser apreendidos, podemos ter bloqueio, sequestro de bens, na verdade, mas a perda definitiva é só daquilo que foi comprovadamente ilícito. Há uma dificuldade. Sequestro e confisco, O sequestro é uma medida cautelar, o confisco é definitivo. Agora, esse colega de faculdade não me surpreendeu muito essa atitude dele. Vou falar que ele já se apresentava com um perfil criminoso. Mas uma determinada vez, num congresso de direito, vi uma cena que me deixou assim um pouco irritado com a situação, né? Até mesmo decepcionado. Ele chegou para um colega nosso, participando do congresso de direito, nós éramos estudantes. Ele chegou para um colega na frente de todo mundo. Chegou assim, o colega estava vestido com terno, se esforçou para comprar um terno.
Vamos lá. Discurso. A corintiana é da baderna mesmo, mas é pra isso. Sim, e no congresso ele chegou na frente de todo mundo, todos os outros colegas, né? E o colega nosso que se esforçou mesmo para fazer a faculdade, às vezes nós até ajudávamos. E ele se esforçou para comprar um terno, simples, mas comprou o terno, estava lá no congresso, participando todo mundo junto. E ele chegou para esse colega, pegou assim no lado, na lateral do terno, e falou: tá de terno, né? A diferença é que o meu custou mil e alguma coisa. E o seu é desse tipo, né? Sério. Ninguém bateu nele, não tá também não? Não, isso aí na hora deu uma discussão, na hora gerou uma discussão, gerou uma maior discussão na hora. Só que na hora ele falou: não, eu tô brincando, se livrou da discussão e foi embora. Mas foi uma situação que, diante de uma pessoa que age dessa forma, né, com um colega, então não vamos esperar algo diferente dele. Mas ele tá preso, então? Não. Responsabilidade. É o primeiro depois de 70, Mas foi pesado. mas fica. Eu tenho que ir embora. Ô, Felipe, agora tem parecer ser corintiano. Vai botar fora que Rapaz, depois corintiano fala. Mas- R$2.000 não tirou ele da cadeira, você É, sabe verdade. que ele passou aí quase um perdão de frio de Matriz. Mas fazer o que, né? Pessoas que agem dessa forma. É, E aí depois, se a vida não devolve naquele momento, mais tarde acaba devolvendo, né? E foi o que aconteceu. Tanto é que na época, a repercussão, diante da repercussão, o pessoal merecia mesmo. O pessoal ainda falou isso, merecia mesmo. Diferente do caso do Mateus agora. O Mateus era um cara completamente diferente. Se envolveu, foi tentar dinheiro pelo caminho da criminalidade, provavelmente porque não foi provado, mas é uma pessoa completamente diferente. Um cara, gente boa, bem próximo, ajudava todo mundo. Então, E o tal do João Paulo, que estava fazendo, acho que era é o que foi morto na época do Congresso, né, João Foi Paulo. morto dentro do carro. Ele era muito envolvido com política, né? Então dizem, a mãe dele era, acho que foi vereadora, alguma coisa assim. E era muito envolvido com conflitos políticos na cidade dele. Então provavelmente tem alguma relação. Ainda não tenho certeza. Tinha, mas a informação que também foi um caso falso, plantado. Que ele teve relação sexual com uma menor e depois foram falar que a menor foi forçada e tudo, mas que foi um caso plantado também, por guerra política, conflito político. Aí não se sabe, né? Não se sabe. É como disse uma pessoa no passado, que política se faz o diabo. Vamos lá. Tem. Vamos? Você? Já viu? Vamos lá. Nossa penúltima espécie de pena, prestação de serviços à comunidade e entidades públicas. Talvez essa aqui seja a pena mais conhecida, a pena alternativa, a pena restritiva de direito mais conhecida. Tá? Quando nós falamos de pena alternativa, ou nós pensamos logo em pagamento de cesta básica, que substitui a prestação pecuniária, nós pensamos na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas consiste na determinação de realização de tarefas gratuitas, portanto não existe qualquer espécie de remuneração em razão da prática dessas atividades. Essas tarefas gratuitas serão desenvolvidas no âmbito de programas comunitários, entidades com fins sociais, ou mesmo entidades públicas ou entidades com fins sociais. Públicas
ou entidade com fins sociais. Só diferente das outras penas, a prestação de serviços à comunidade só aparece em substituição às penas superiores a 6 meses. Então ela só pode ser aplicada se a pena privativa de liberdade for superior a 6 meses. Se a pena for de até 6 meses, ela pode ser substituída por qualquer outra PRD, pela prestação pecuniária, perdimento de bens e valores, a limitação de finais de semana, mas se a pena for superior a 6 meses, nós podemos substituir qualquer uma, inclusive por essa. Essa PRD só aparece às condenações superiores a 6 meses. Até 6 meses nós não podemos aplicá-la. Só existe uma exceção que nós temos hoje, que aparece lá no artigo 28 da Lei de Drogas, viu, Corinthians? Artigo 28 da Lei de Drogas, que é o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Mas lá não vai ser uma PPL substituída por uma PRD. Lá já vai ser a PRD aplicada de forma direta. Prestação de serviço por 5 meses, se o réu for primário. Se o réu for primário, a prestação de serviço à comunidade por 5 meses. É uma exceção ao tempo mínimo. Mais uma vez, para substituir a PPL por PRD, nós analisamos para crimes dolosos o patamar máximo de 4 anos. Nós nunca analisamos o patamar mínimo, o limite mínimo. Mas para essa PRD, de forma específica, para substituir uma PPL por essa PRD, é necessário que a PPL seja superior a 6 meses. É a única que exige um limite mínimo, que é um limite superior a 6 meses. Se a pena for de até 6 meses, substituímos por multa, substituímos por outra PRD, mas não podemos substituir pela prestação de serviços à comunidade. Essa pessoa de 6 meses... Passou de 6 meses, posso substituir por essa. Essa prestação de serviço tem algum critério com relação ao que ele sabe fazer ou não? Pronto. A prestação de serviços à comunidade deve tomar como indicação para o local, o desenvolvimento das atividades laborais, a capacidade e a aptidão do indivíduo. Então não pode ser uma pena para humilhar a pessoa. E a gente percebe que tem muitos casos em que o juiz determina como prestação de serviço à comunidade a determinação de limpar banheiro público. Pessoal, limpar banheiro público não é uma profissão. Quem faz essa limpeza não é uma profissão vergonhosa, jamais. Mas se o juiz aplica como pena a determinação de limpeza de banheiro público, a depender da pessoa, isso se torna uma pena humilhante. Por exemplo, um médico. Se nós podemos aproveitar a mão de obra desse médico, que é uma mão de obra especializada em programas comunitários, de atendimento à população carente, em outros programas, determinar essa pessoa a limpeza de banheiros públicos é apenas no sentido de humilhar. Porque contribuição social nós não temos nenhuma aí. De caráter social nós não vamos ter nenhuma. Da mesma forma, um professor vai alocar um professor para fazer limpeza de rua? Não, podemos aproveitar em programas comunitários, em desenvolvimento de projetos de extensão e outros projetos. Poderia dizer que é uma brecha na lei no ensino profissional para estritamente para ele? É uma brecha na lei para isso? Para quê? Obrigação também, não? A lei informa que deveremos observar sua capacidade e sua aptidão. Isso nós já pensamos, mesmo tendo esse tipo de conhecimento, ela tem a capacidade e a aptidão para poder limpar um banheiro, né? Porque isso é uma tarefa simples, agora para aquela pessoa que faz gigante. Não seria uma forma de achar uma brecha para poder limpar aquela pessoa? Pode ser. Brecha para quê? Para humilhar aquela pessoa, porque sim, 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 então pode ser que sim. Agora, é humilhante, inclusive, para quem já desenvolve a atividade. Porque, imagine, uma pessoa está ali como gari. E aí o juiz determina como pena que um médico, um caso como esse, um médico passe a também trabalhar como gari. O gari fala, pô, então quer dizer que minha profissão recebe como pena? Quer dizer que minha profissão é humilhante? Então, até esse outro lado da moeda que a gente tem que observar. Nós devemos observar isso também. Nós devemos aproveitar, se a pessoa foi condenada à prestação de serviços à comunidade, ou entidades públicas, ou programas comunitários, vamos aproveitar essa mão de obra especializada, se for o caso, e vamos desenvolver essa mão de obra lá em trabalhos específicos também. Ele pode escolher, o governo, o juiz, ele dá opções, ou ele diz, você vai até, eu observei isso, a sua aptidão, capacidade,
você vai desenvolver aquela tarefa, ou ele pode escolher, ele pode também dizer não quero. Vamos lá. Como se dá a execução dessa pena? Uma vez transitado em julgado, segue para o juiz da execução. O juiz da execução já tem previamente uma lista com as entidades que são beneficiadas por esse serviço, que precisam desse serviço. O juiz mesmo já faz a adequação, já verifica essa adequação. O juiz vai determinar o local, o horário de cumprimento dessa pena, bem como horário, data de início. Essa pena, inclusive, começa a ser executada quando o indivíduo comparece pela primeira vez. Compareceu pela primeira vez para prestar o serviço, dali para frente começou a cumprir a pena. O juiz da execução não pode operar de forma alguma a espécie de pena. Se o juiz de conhecimento aplicou prestação de serviço à comunidade, ele não pode substituir pela pena em bens e valores. Vai ter que ser a prestação de serviços à comunidade. Ocorre, no entanto, que esse mesmo juiz, apesar de não ter a competência para alterar a espécie de pena, ele pode fazer ajustes na execução penal. Então, se o indivíduo for trabalhar, por exemplo, numa creche, mas não se adaptou àquele local, seja uma informação dele, ele informou para o juiz, ou a própria entidade informou, olha, ele não está adaptado aqui ao trabalho desenvolvido em nossa entidade. O juiz pode ajustar para ele cumprir a pena em outro local. Então, de imediato, a pessoa não escolhe, mas durante a execução podem ser alterados os locais em que a pessoa vai trabalhar. Ele pode falar, não me adaptei a esse local, não estou conseguindo desenvolver a atividade de forma satisfatória, então que essa pena seja substituída, que esse local seja substituído por outro que seja mais adequado. Então isso pode acontecer no curso da execução. O advogado dele pode peticionar, escrevendo essa situação e pode até Sim. falar do possível prestação de serviço em outro lugar. Sim. E aí ele decide se vai ou não. Exatamente. Agora aqui em Conquista, como em outras comarcas, algumas outras comarcas, aqui nós temos o CEAPA. O Ministério Público tem relação com o CEAPA direto, né? Sempre tem, né? Na parte criminal, sim. O CEAPA é um órgão que serve como apoio ao cumprimento de penas alternativas. É Centro de Apoio às Penas Alternativas. Fica aqui em Conquista, ali na João Pessoa, subindo ali para o tiro de guerra, João Pessoa mesmo, essa avenida. Fica ali na João Pessoa. E o trabalho realizado pelo CEAPA é um trabalho de excelência. Ao invés de o juiz determinar logo o local, o horário de cumprimento de pena e a data de início, o juiz vai mandar o ofício lá para o CEAPA. E o condenado vai lá no CEAPA. Quando ele chega no CEAPA, agenda o atendimento com o psicólogo. Se já tiver na hora, já faz. Se não tiver, agenda com o psicólogo. O psicólogo vai identificar a aptidão e a capacidade e o CEAPA que vai determinar o local em que a pessoa vai cumprir a pena. Serve aí como meio de campo, né? Vai acabar servindo como mediação para que a pessoa vá cumprir a pena no local adequado. A entidade que recebe o benefício torna-se obrigada a encaminhar relatórios periódicos ao juiz da execução, informando se a pessoa está cumprindo ou não essa PLD. Tá? Diga, Corinthians. Esse ato é ligado ao Estado? Sim, sim. É um órgão. Ele pode ter natureza pública ou pode ter natureza privada também. A execução penal permite órgão privado nesse sentido. Você falou de entrevista com o psicólogo, aptidão e tal. Se, no caso, essa pessoa passa por entrevista, é designado para fazer atividade, Sim. e aí não, por exemplo, possa ser que não haja vaga, não haja lugar para ele trabalhar, de acordo com a aptidão dele. Ele fica aguardando um outro local ou de imediato já começa a aprender no local? Corinthians, na prática, é difícil acontecer uma situação como essa. Muito raro. Mas se não tiver aquele que se encaixa perfeitamente no perfil, nós vamos buscar uma atividade que seja mais próximo possível. Ele vai começar imediatamente. Agora, a data de cumprimento de pena, o início do cumprimento da pena, é quando ele comparece pela primeira vez. E não basta comparecer, tem que comparecer e prestar o serviço. Tá? Esse trabalho aqui, essa prestação de serviço à comunidade, entidades públicas, não pode atrapalhar a jornada de trabalho do indivíduo. Então, se ele trabalha de segunda a sexta-feira, ao invés de trabalhar todos os dias prestando serviço à comunidade, pode juntar todas essas horas
e trabalhar no final de semana. Isso porque a carga horária de trabalho vai ser de 1 hora por dia. Só 1 hora por dia. Pode ser mais. 1 hora é um dia de pena cumprido. Tanto é que quando a pessoa é condenada, se eu perguntar a pessoa que foi condenada pela prestação de serviço à comunidade, fala, você foi condenada há quanto tempo? Ela vai falar, fui condenado a 360 horas. Ela não vai falar 1 ano. Fui condenado a 730 horas. Se você quiser pagar 5 horas por dia, pode? Bom, vamos lá. Se a pena privativa de liberdade substituída, só nesse caso, se a PPL substituída for maior que 1 ano, será facultado ao indivíduo cumprir essa pena em menor tempo. Ele pode cumprir em menor tempo, mas ao cumprir em menor tempo, nunca inferior à metade. Nunca inferior à metade. Então, ao invés de trabalhar só 1 hora por dia, ele pode trabalhar 2. Por exemplo, foi apenado 2 anos. Pela lógica, ele teria que trabalhar 1 hora diária. Não é isso? Trabalhar 1 hora diária. Só que como essa pena é superior a 1 ano, é facultado, ao invés de trabalhar 1 hora, trabalhar 2. Quanto tempo ele termina de cumprir a pena? 1 ano. Ele pode trabalhar 3 horas diárias todos os dias para terminar de cumprir em menor tempo? Não. Ao cumprir a pena em menor tempo, ele deve respeitar o limite da metade. Então ele pode cumprir uma pena de 4 anos em 2, pode cumprir uma pena de 3 em 1 ano e meio, mas uma pena de 4 ele não pode cumprir 1 ano, em 1 ano e meio, tem que cumprir no mínimo em 2 anos. Então, se a pena privativa de liberdade substituída for maior do que 1 ano, será facultado ao condenado o seu cumprimento em menor tempo, nunca inferior à metade. Beleza? Vai lá. Mas de fato, quem fiscaliza isso, por exemplo, no garimpo, quem vai fiscalizar na rua que está trabalhando por 4 anos? Bom, quem fiscaliza é a entidade que recebe o serviço. Então, tem um A fiscal entidade que recebe o serviço. Deveria. Então, se, por exemplo, o cara lá está designado a varrer durante 1 hora, ele fica meia hora no WhatsApp. Aí acrescenta um dia, ele tem que ficar naquele tempo. Não, agora você ficou meia hora no WhatsApp. Ele tem que trabalhar durante o período de 1 hora. Agora, por exemplo, chega numa determinada escola para prestar serviço à comunidade. Terminou todo o serviço que tinha em 10 minutos. Ele fica à disposição dos outros 50 minutos, ainda que não desenvolva nenhuma atividade. Mas ele está à disposição. O que ele não pode é, uma vez terminado o serviço, ele se recusar ao serviço. Ele pode ficar no WhatsApp. Hã? Pode ficar no WhatsApp. Pode. Daqui a pouco vai dar Tem um caso, não sei se eu falei para vocês, uma senhora que foi condenada por crime eleitoral, isso já tem um tempinho aqui em Conquista. Ela estava fazendo boca de urna, foi condenada a pena privativa de liberdade, o juiz substituiu a sua pena por uma pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade. Ao verificar a aptidão e capacidade, o juiz percebeu que a pessoa sempre trabalhou na zeladoria, a pessoa sempre trabalhou em prédios, fazendo faxina em prédio, sempre trabalhou, também já tinha trabalhado em algumas lojas, mas sempre fazendo limpeza. Aí o juiz aplicou como pena a limpeza de determinado local, não lembro se foi um hospital ou alguma coisa assim, mas ela começou a prestar serviço. Assim que terminou de cumprir a pena, ela foi efetivada, ela foi contratada pela entidade e está com vínculo formal até hoje. Já vamos completar, se não me engano, 8 anos com vínculo formal com a entidade em que ela cumpriu a sua pena. Então já dá para perceber que é uma pena bem melhor. Em casos como esses, por exemplo, agora, se o juiz pegasse uma pessoa como essa, aplicasse a pena privativa de liberdade, colocasse num ambiente de contaminação, por certo a pessoa teria voltado e poderia estar praticando vários outros crimes. Então, a restrição de direito, pena bem melhor. Ela foi beneficiada porque foi para um lugar que ela tinha cristão, né? Sim. Observaram a multidão, então gostaram do trabalho dela. Olha, se fazer outra coisa, ela não ia ter a menor chance. Lá. Em relação a essa pena, passamos à execução, quando é aplicado, limitação, tempo máximo e a parte de fiscalização. Terminamos a prestação. A última espécie de pena.
Interdição temporária de direitos. A interdição temporária de direitos diz respeito a uma suspensão do direito, de determinado direito. Esse tempo de suspensão é o mesmo tempo da PPL que deu origem. Não se trata aqui da perda do direito, a pessoa não vai perder o direito, mas o exercício do seu direito está suspenso por prazo determinado. Se ela for condenada a 3 anos de PPL, substituímos pelo ITD, interdição temporária de direitos, 3 anos de interdição. Se ela for condenada a 2 anos de PPL, substituímos 2 anos de interdição. Tranquilo? Não se trata aqui de perda. Isso aqui é importantíssimo. Não se trata de perda. Se trata aqui de uma suspensão de um determinado direito. Quantos direitos podem ser suspensos enquanto pena do Código Penal? 5. 5 direitos podem ser suspensos. Por isso que nós falamos que a quantidade de penas restritivas de direito não é uma quantidade de 5, né? Chegamos aqui à quinta, a quinta acaba se desdobrando em 5. Então, na verdade, nós temos 9. Né? São 9 regras. Interdição, uma suspensão temporária pelo mesmo tempo da PPL de origem. Da PPL de origem. A primeira delas, começar mais para frente, as mais simples, delas, proibição de frequentar determinados lugares. Quem é? Determinados lugares. É uma sanção pela moral e de pouca efetividade. Porque quem tem que fiscalizar aqui é o Ministério Público, o centro da comunidade. E aí eu pergunto a vocês, o Ministério Público, tanto inquérito para analisar, para oferecer denúncia, pedir arquivamento, fazer recurso, dar parecer, vocês acham que o membro do Ministério Público, promotor, vai ficar preocupado com a pessoa que foi condenada na proibição de frequentar determinados lugares? De forma alguma. De forma alguma. Além disso, nós tínhamos uma solução, só que o presidente vetou. A Lei 2.258, que trata da monitoração eletrônica, trazendo hipóteses de monitoração eletrônica dessa pessoa. Ora, se ela é proibida e nós não temos como fiscalizar, determina aí a monitoração eletrônica, fica fácil. Se a pessoa está proibida de frequentar determinados lugares, se ela é monitorada e vai para um lugar que ela foi proibida, nós vamos localizar, não tem problema nenhum. E acabou que o presidente vetou, informando que essa hipótese aumentaria a ingerência do Estado na vida particular do cidadão. Eu, particularmente, não entendi, mesmo porque é uma pena que carece de efetividade, e aí, com a monitoração eletrônica, seria efetiva. Hoje se tornou uma punição pela moral, porque o juiz determina na sentença a proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates, estádios de futebol, dependendo da situação, é muito comum também, a zona de baixo benefício. Em outras palavras, corintiano, puteiro. Eu puteiro do corintiano. Mas eu vi, professor, Prostíbulo. Os torcedores de determinado estado, eles estão sendo monitorados para avaliar o estádio eletronicamente. O Estado pode ter regulamentado, mas o presidente vetou. A Lei 2.258 trazendo essa hipótese, o presidente vetou. Agora, no âmbito da execução penal, como cada Estado pode regulamentar, isso aí é passível, inclusive, de uma discussão de constitucionalidade. Foi essa semana que é o caminho mais interessante é esse, aplica monitoração eletrônica. Aplica monitoração eletrônica, é o mais viável. Diga ao Corinthians. Impressionante foi começar com o corintiano e começar com o O que? não, na verdade, a pena mais adequada para um torcedor do Corinthians, sem dúvida alguma, é a privação de liberdade por tempo indeterminado. Caráter perpétuo. Isso não, para corintiano, a Constituição só se aplica a seres humanos, rapaz. Corintiano não. Nós não vamos aplicar. Verdade, extraterrestre, né? Mesma cara.
É a cara, né? A maior unidade prisional do Brasil, que inclusive segue para alguns espetáculos. Taquerão, basta construir ali um muro para enfrentar os corintianos lá. Ainda Figueirense, né? Proibição de frequentar determinados lugares, portanto, é a primeira pena. Carece de efetividade, carece de fiscalização. Uma falha que nós temos. Outra pena que não tem efetividade alguma, mas nós vamos sofrer, é a inabilitação para conduzir veículo. Pessoal, essa pena não foi esvaziada. Não faz mais sentido nenhum aplicá-la pelo seguinte: o Código Penal, no artigo 92 do Código Penal, informa que se a pessoa utilizar o veículo como instrumento para a prática de crime doloso, qualquer veículo, seja automotor ou não, para a prática de crime doloso, ele poderá perder a habilitação e não ter suspensa a habilitação. É mais gravoso ainda. Já o Código de Trânsito informa que se a pessoa, na condução de um veículo automotor, se ela praticar um crime culposo, já se aplica a suspensão, mas pelo Código de Trânsito, que é mais específico. A única forma de aplicar essa pena alternativa, essa pena substitutiva, a única hipótese seria essa: se a pessoa praticar um crime culposo na condução de veículo não automotor. O que é um veículo não automotor? Veículo com tração humana ou com tração animal. Porque se ele praticar um crime culposo na condução de veículo automotor, aplica-se o Código de Trânsito. Se ele comete um crime doloso, independente do veículo, aplica-se o artigo 92. Então só sobra crime culposo na condução de veículo não automotor. O que é um veículo não automotor? Um veículo de tração humana ou tração animal. E aí eu pergunto a vocês, por ignorância mesmo minha, qual veículo não automotor que depende de habilitação para ser conduzido? Bicicleta? Carroça? Precisa de habilitação? Desconheço. Essa pena era amplamente aplicada quando o Código de Trânsito não trazia. Mas como o Código de Trânsito passou a apresentar essa pena já de forma autônoma, aplicada quando praticar um crime culposo na condução de veículo automotor, não faz mais sentido aplicar mais essa pena pelo Código Penal. Mantém o Código de Trânsito. E aí, se aplicar pelo Código de Trânsito, a inabilitação, que é uma suspensão, o juiz intima a pessoa no prazo de até 48 horas. A partir da intimação, a pessoa deve entregar a habilitação ao magistrado. Ela tem 48 horas para entregar a habilitação ao magistrado. A partir da intimação. Se alguém atropelar com a bicicleta outra pessoa, qual é a pena que é aplicada? Aí lesão corporal culposa, dependendo da situação. Pessoal, faltam duas modalidades apenas, mas por conta do tempo a gente deixa para a próxima aula. Uma questão, o pessoal no dia da prova passou aqui, acho que passou ontem novamente, né? Falando do evento de amanhã. Eu vou começar com a professora Carla para pegar os 4 horários.